bem, Poliana, no projeto Prevê do time A. Então nós vamos começar, tá tudo errado. Que eu tenho que pegar esse negócio, eu tinha que estar aqui, vou começar de novo. Olá, tudo bem? Meu nome é Poliana, nós estamos no Operação Prevê do time A. Nós vamos trabalhar com a nossa grandiosa biologia, matéria que a gente não compara com ninguém, que senão humilha. E aí nós temos 8 questões baseadas nas habilidades do Enem. Vou tomar prever mesmo. Eu estou falando de sonho, eu estou falando de vibração, eu estou falando de sexto sentido, eu estou falando que vai cair, está garantido. Vai cair. Número 1. Número 1, logo de cara, começa com um dos assuntos mais recorrentes da prova, biotecnologia. Quando a gente fala de biotecnologia, eu estou falando de quê? Eu estou falando de transgênico? Estou. Eu estou falando de célula-tronco? Ok. Eu estou falando de clonagem? Pode. E aí, nessa questão, nós temos. Vamos começar com o enunciado. As plantas possuem a capacidade de absorver íons dos solos. Verdade. Por meio da raiz, se absorve íons do solo e utilizá-los em seu metabolismo. Perceba que eu estou sem meu óculos, estou com dificuldade de enxergar, mas eu vou continuar mesmo assim. Bom, por isso, as plantas apresentam em sua composição basicamente todos os íons encontrados no solo onde foram cultivadas. Isso, de acordo com os sais minerais que ela está sugando do solo, está incorporada em sua biomassa. Tá bom. E aí, continuando, se diz o seguinte: baseado nisso, pode-se afirmar que plantas cultivadas em solos ricos em metais pesados terão em sua constituição maior concentração destes que plantas cultivadas em solos livres de metais pesados. Ótimo. Plantas em solo contaminado têm maior quantidade desta tal contaminação do que plantas em solo que não está contaminado. Por enquanto, só uma apresentação de situação-problema. A maioria das plantas também é sensível ao excesso de metais pesados, tais como mercúrio. Mercúrio é um metal pesado, é um material não biodegradável. Assim é, por exemplo, o chumbo, assim é o DDT, o inseticida. Então, nós temos mais materiais não biodegradáveis recorrentes na prova. A maioria das plantas também, já li essa parte, olha que bosta. Vou continuar. Solos muito contaminados não permite o crescimento das plantas. Você está entendendo isso? Se o solo está muito contaminado, então quer dizer que a planta vai ter dificuldade de crescer. No entanto, devido à tecnologia do DNA recombinante, foi possível a obtenção de uma planta transgênica como resistência ao mercúrio, de acordo com o esquema a seguir. Turma, foi feita uma planta geneticamente modificada e ela está dando conta de resistir ao solo com mercúrio. O esquema está te mostrando como foi feita essa técnica. Então, se pega uma bactéria, a bactéria é resistente, a gente lembra que todo DNA bacteriano é circular, você está reparando, né? Então, tem um DNA cromossômico, por sinal, um DNA que está disperso no citoplasma. Por quê? Porque ela não tem carioteca. Opa, isso até me dá uma vontade de cantar. Já ouviu essa música? Bactéria não tem carioteca, não tem. Olha que fofo. Bactéria não tem carioteca. Gente, eu sinto que eu nasci para brilhar. São importantes na decomposição. Tanana. Pode dançar, Inês? Pode dançar? Indústria de alimentos e medicamentos, bactéria. Inclusive, sabendo que o seu DNA é circular, nós temos que destacar o plasmídio. Plasmídio é um DNA extracromossômico. É um DNA, não faz parte do cromossomo, não. Extracromossômico. Ele está representado de vermelhinho aí, você está vendo? Ainda bem que você está vendo, porque eu não estou vendo. Enquanto não achar meu óculos, não estou enxergando nada. Eu sei que está aí. E aí, essa é a bactéria que está vermelha. Essa bactéria vermelhinha é resistente, tá bom? Olha, ao mercúrio. Do lado, você tem uma bactéria azulzinha que é sensível ao mercúrio. Então, se pega um fragmento do plasmídio vermelho, que é o resistente, liga com o plasmídio azul, que é da bactéria sensível, e aí você tem um DNA com uma nova combinação gênica, um DNA recombinante, sim ou não? Porque ao invés dele ser só azul, só vermelho, ele está vermelho com azul. Então, ele é um DNA recombinante. Daí o nome da tecnologia do DNA recombinante. Faz muito sentido. Agora, olha que coisa curiosa. Ele vai pegar
o plasmídio recombinante e colocar em algumas sementes. Ele vai pegar o plasmídio que não é recombinante, o azul, inteiro, íntegro, sem manipulação nenhuma da bactéria sensível e colocar em outras sementes. Então você tem 2 grupos de sementes. Sementes com plasmídio, com transgene da resistência e sementes sem o gene da resistência. Observe que crescem apenas as plantinhas cujo transgene era resistente. Ótimo, que é o primeiro bloco aí. O outro, você está vendo que não está crescendo. Agora dá uma olhada. Agora vem um comando da questão. Você está percebendo como é que a questão está bem feita? Estamos seguindo os parâmetros do nosso Enem. Nós temos, portanto, a apresentação da situação-problema. Nós temos um esquema para ratificar o que foi dito e mostrar mais informações. Agora vem um comando. O comando diz assim: a utilização dessas plantas permite que plantas? Plantas resistentes ao mercúrio. Letra A, realizar a fitorremediação. Uma fitorremediação, quando você quer remediar um problema a partir de plantas, remediar um impacto ambiental a partir de plantas, devido à remoção dessas substâncias tóxicas no solo. Eu quero falar essa letra A de novo. Vou falar essa letra A de novo. Então, a letra A diz assim: realizar a fitorremediação devido à remoção dessas substâncias tóxicas do solo. Letra B, sempre eu vou retomar o comando porque te ajuda a ler a frase como um todo. Então, a utilização dessas plantas permite o consumo de vegetais resistentes ao mercúrio sem danos ao sistema nervoso. A utilização dessas plantas permite, letra C, a contaminação do solo por atividade mineradora sem prejuízos locais. Letra D, a utilização dessas plantas permite produzir alimentos transgênicos em solo contaminado por metal pesado. E a letra E, ele fala que essas plantas permitem o descarte de pilhas e baterias, evitando riscos de contaminação do solo. Estamos por dentro da questão? Então nós vamos começar a solucionar ela no quadro. Meninos, então vamos trabalhar com a tal tecnologia do DNA recombinante. Nessa tecnologia, você tem como um dos organismos mais manipulado as bactérias. Então, eu vou pegar um caso clássico para relembrá-los. Você tem aqui uma bactéria. Observe que a bactéria, ela tem o seu cromossomo e ela tem um DNA extracromossômico. Esse DNA extracromossômico é o plasmídio. Olha o zoom. Está aqui o plasmídio grandão. Você vai usar uma enzima que corta este plasmídio. Essa enzima é chamada de enzima de restrição. Ela costuma vir na prova com um desenho de tesourinha. É a enzima que reconhece sítios e aí quebra, aí corta. Ótimo, essas regiões onde são reconhecidas por uma enzima de restrição é chamada de palíndromo. Vai lá, então não pica o DNA inteiro. A enzima de restrição encontra uma região para cortar. Ok. Feito isso, o seu plasmídio está aberto e eu vou parar por aqui. Dá uma olhada, eu vou pegar uma célula humana, então tá aqui, dei um zoom na célula humana. Aqui é o DNA humano e eu, com a mesma enzima de restrição, eu vou cortar, isolando um gene. Vamos pegar um exemplo clássico, o gene da insulina humana. O gene da insulina humana. Vamos considerar então que agora eu tenho o gene isolado. Eu vou juntar o plasmídio que já foi previamente aberto com o gene da insulina humana e eu tenho isso aqui, ó. Bom, esse momento se usa até uma enzima que costuma vir até o desenho de um bastão de cola. Faz aí o seu bastão de cola, cada um faz o seu. Não sei fazer, eu faço o meu, você faz o seu. E essa bastão de cola vai ser a ligase, enzima que vai ligar. Ligase, enzima que vai ligar o plasmídio no DNA humano. E aí você tem um plasmídio, que ao invés de ter só DNA bacteriano, tem um pedaço de DNA humano também. Ele é recombinante. Ele sofreu uma nova combinação gênica. Ótimo. Graças à ligase que conseguiu fazer essa união. É uma ligação fosfodiéster. Bom, vamos considerar que eu pego esse plasmídio e coloque em uma placa de Petri. Placa de Petri costuma ser os recipientes, onde a gente faz cultura de célula bacteriana, por exemplo. Então, cada negocinho desse aqui
vermelhinho fica sendo uma bactéria. Eu coloquei um monte de plasmídio recombinante no meio, por meio de transformação. A bactéria consegue fazer isso, absorver DNA do meio, ela pode absorver o meu plasmídio. Vamos considerar que ela absorveu. Se a bactéria absorveu esse plasmídio, dá uma olhada nela. Ela agora é uma bactéria que, ao invés de ter só DNA humano, só DNA bacteriano, ela tem um DNA bacteriano com DNA humano. Bactéria com DNA humano? Ela é uma bactéria geneticamente modificada. Que nome que eu dou para isso? Organismo geneticamente modificado, um OGM. Também conhecido como transgênico. Então essa é uma bactéria transgênica. Qual que é a vantagem dessa bactéria? É uma bactéria que produz insulina humana. E daí? Não, e daí que eu pego essa insulina e posso aplicar no paciente que precisa de quem eu estou falando? O diabético. Agora não me vem com a pergunta, porque tem umas perguntas que é clássica. Aí o animal já quer o quê? Ele já quer que eu pego a bactéria e enfio a bactéria no diabético. Eu não posso sair enfiando bactéria no diabético, gente. O que você vai fazer com qualquer bactéria que eu enfio dentro de você? Você vai considerar como antígeno, você vai conseguir destruir, você vai querer matar essa bactéria, é isso. Não, e aí toda a tecnologia foi jogada. Não é a cura da diabetes. Eu estou salvando a vida dele ao aplicar, ao disponibilizar a insulina produzida por essa bactéria. Ô, turma, e com isso, você tem fator de coagulação para hemofílicos, você tem GH para nanismo, você tem um monte de antígenos usados para vacinas. Gente, não dá para negar o benefício da biotecnologia, é maravilhoso. Bactérias transgênicas hoje mudaram a questão da saúde, da sobrevivência do paciente. É maravilhoso. Nós temos uma polêmica real, uma polêmica perigosa com relação aos transgênicos. Alimentos transgênicos. Com relação aos alimentos, é este bloco, eu não estou falando de todos os organismos transgênicos. Você viu o benefício gigantesco que essa bactéria pode me trazer. Estou falando do alimento transgênico. Aí é polêmica mesmo. Polêmica dos alimentos transgênicos. Essa é a hora que você tem argumentos a favor, essa é a hora que você tem argumentos contra. Bom, eu vou incorporar agora, você está entendendo que eu estou incorporando, está baixando o espírito da Monsanto. Agora virei o presidente da Monsanto. E o presidente da Monsanto vai argumentar a favor. Numa dessa ele vai dizer o seguinte, olha, a partir do momento que você cultiva um alimento transgênico, você consegue muito mais grãos, por exemplo, na mesma terra, no mesmo território. Estou dizendo com outras palavras, aumento da produtividade. Você consegue muito mais alimento com a sua terra, sem precisar avançar a sua fronteira agrícola. Que coisa mais maravilhosa. Ainda mais você pensando em money, dinheiro. Outro maravilhoso, quanto mais eu vou conseguir produzir, mais eu vendo, mais dinheiro. Então, para a economia é algo estrondoso. Ótimo. Ele para por aí? Não. Ele vai dizer que além de você produzir mais, olha o que o presidente da Monsanto está dizendo, você vai conseguir reduzir as perdas. Como? Uma das coisas que atacam demais uma agricultura são as pragas. Vamos pensar os insetos. Pois a partir de agora eu manipulo geneticamente o meu alimento. O meu alimento tem um DNA, por exemplo, de uma bactéria que produz uma toxina contra a lagarta. De repente, a lagarta que atacaria não está atacando porque está morrendo. Olha, eu tenho uma planta geneticamente modificada, resistente à praga. Então, já não está mais perdendo o meu alimento? Para por aí não. Mas você sabia que uma das coisas mais terríveis para a agricultura não é nem um inseto, são as ervas daninhas, a maldição de uma erva daninha. Uma erva daninha, uma plantinha que começa a nascer no meio da sua agricultura. Ela está muito adaptada àquela situação, você prepara o solo para receber a sua planta, vem o inferno dessa erva daninha. No que vem essa erva daninha? Ela começa a competir, por exemplo, por luz com a sua planta, começa a competir por sal mineral, começa a competir por água, a antipatia dessa erva daninha, a verdade, a antipatia dessa erva daninha. Aí o que você vai fazer? Já sei, eu vou jogar um herbicida. Então você repara que o que termina em sida mata, sim ou não? Herbicida mata a erva daninha, inseticida mata inseto, moluscocida mata moluscos, raticida mata rato. É uma pessoa que chama sida, é uma assassina nata, ela já está predestinada a matar. Numa dessas, olha que coisa louca, ao usar o tal herbicida, que é um agrotóxico, toxina da agricultura, agrotóxico, esse seu agrotóxico pode contaminar a sua planta.
Então daí, você tem que jogar esse tal herbicida com cuidado, tentando evitar a contaminação da sua planta, o que acaba sendo inevitável, mas enfim, você vai jogando com certa restrição. Ao você limitar o uso desse agrotóxico, você não está matando direito a sua erva daninha e, portanto, a sua produtividade está caindo. Tiveram uma brilhante ideia, agora você tem que ter um senso crítico, viu, turma? Você tem que pensar se é brilhante mesmo. É porque agora eu estou incorporando o presidente da Monsanto. A brilhante ideia de fazer o quê? Uma planta resistente a herbicida. A partir deste momento, ao pulverizar o herbicida por aí afora, eu estou garantindo que quem vai morrer é a minha erva daninha. Eu tenho a minha planta preservada. Você está entendendo? Bom, então você está reduzindo a perda por 2 motivos. Porque a sua planta é resistente à praga e porque a sua planta também é resistente a herbicidas. Agora, como se não bastasse, eles ainda argumentam um outro negócio. Qual que é o outro negócio? Bom, vamos pensar. Se eu conseguir produzir muito e ainda não estou perdendo nessa minha terra, não há necessidade de eu avançar na minha fronteira agrícola, desmatando alguma região preservada. Você está entendendo onde eu quero chegar? A turma, já tenho tanto alimento, para que desmatar? Então, eles alegam uma redução do desmatamento. Para por aí, não. Observe que ele já foi no campo da economia. Porque se eu estou produzindo muito alimento, eu posso ganhar muito dinheiro na quantidade. Não preciso ganhar no preço alto, eu ganho na quantidade vendida, já que eu estou produzindo bastante. Inclusive, o preço pode estar baixo e o consumidor está gostando. Olha, então o fator economia está sendo maravilhoso. Como se não bastasse, a questão meio ambiente está sendo maravilhosa. Afinal, estou reduzindo desmatamento, pois estou satisfeito com o tanto de comida que eu estou produzindo aqui, sem precisar avançar. Agora ele vai avançar com outro argumento dizendo o seguinte: eu ainda consigo influenciar na saúde, uma vez que eu posso manipular o meu alimento, tornando de maior qualidade nutricional. Isso foi um caso até da prova do Enem. Falou do arroz dourado, um arroz, turma, que tinha muito beta-caroteno, um arroz que conseguiu tratar um monte de cegueira noturna, de xeroftalmia, olha que coisa maravilhosa. Então, um alimento manipulado para ter um valor nutricional maior. Até na saúde, olha que coisa maravilhosa esse transgênico. Mas se você para essa aula aqui agora, você sai direto para o supermercado para comprar alimento transgênico. Você está ficando louco, você está vendo quanto argumento forte? Para por aí? Não, não para. Ele ainda termina dizendo, gente, essa dói o coração. Essa é forçação. É tanta comida produzida com baixíssima perda e num preço tão acessível que eu consigo até reduzir a fome do mundo. A gente, me ajuda aí, gente. Me ajuda, a redução da fome foi meio forçação, você não achou, não? Pois eis que de repente sai de meu corpo o espírito da Monsanto e entra o espírito do Greenpeace. Greenpeace. A turma completamente contra os transgênicos. Nós já tivemos questões a favor, nós já tivemos questões contra. Isso não é nem, hein? Então você tem que conhecer os dois lados e pensar, refletir. Olha que maravilha. Um bom papo para um boteco, você tomando uma, conversando. Turma, argumentos contra. A galera vai alegar o seguinte: mesmo que haja um aumento da produtividade, que isso seja um argumento a favor da economia, você tem alguns agravantes. Primeiro, você, ao usar uma planta resistente a uma praga, será que elimina 100% dos indivíduos? 100% da sua praga vai embora? Possivelmente não, turma. Porque a sua praga, vamos pensar um inseto, não são clones. De modo que se matar um, está matando todos. Você está matando a maioria, mas os que estão ficando porque são resistentes. Opa, você acabou de propiciar uma seleção das pragas resistentes. Pegou ou não pegou? Seleção de super pragas. Você vai me dizer, não tem problema. Aí eu pego e manipulo de novo um alimento e eu faço um novo transgênico, um alimento transgênico resistente à nova praga. Tudo bem, tome mais uma vez, você vai matar a maioria e selecionar uma praga que é resistente dentro do bloco que tinha sido previamente selecionado. Então é os fortes entre os fortes, está reparando onde eu quero chegar? Chega uma hora que a sua super praga é super praga mesmo. E cá para nós,
Se a sua agricultura que foi manipulada para sobreviver essa praga não está dando conta, imagina o que essa praga não está fazendo na mata nativa. Ela pode estar dizimando por aí afora. Ela pode estar literalmente acabando com a biodiversidade. Para alguém que estava argumentando a favor do meio ambiente, evitando desmatamento, isso aqui já está destruindo esse argumento. Tem nada de a favor do meio ambiente a partir do momento que eu estou selecionando super praga. Para por aí, não. A partir do momento que tiveram a brilhante ideia, e aí eu acredito que essa seja o mais forte argumento contra, tiveram a brilhante ideia de colocar uma planta resistente a herbicida, resistente ao agrotóxico, a pessoa acaba usando mais agrotóxico do que devia, burlando legislação e tudo mais. Ela começa a pulverizar agrotóxico sem piedade. Isso por quê? Porque ela tem agora a segurança de quem vai morrer a erva daninha. A sua planta vai ficar preservada. Então ela joga herbicida sabendo, a erva daninha morre, a minha fica. Opa, o que significa dizer que você está incentivando o maior uso do agrotóxico. E aí, mais uma vez, como é que eu posso falar que o transgênico é a favor do meio ambiente, por exemplo, evitando desmatamento, sendo que com o uso maior de agrotóxico está contaminando solo, contaminando lençol freático. Logo de cara, o Greenpeace alega para o meio ambiente, transgênico não é bom em nada. Alimento transgênico não é bom. Alimento transgênico. Agora, não para. Ele vai dizer o seguinte, toma, isso o próprio Enem já abordou. Depois que foi introduzido alimentos transgênicos na Europa, por exemplo, aumentou abruptamente os casos de alergia. Por exemplo, nunca se falou tanto de doença celíaca, que é uma intolerância ao glúten. A gente sabe que o trigo, ele é geneticamente modificado para ter mais glúten do que a capacidade humana suporta tradicionalmente. O que significa dizer? Porque o glúten, ele acaba deixando a farinha mais fofinha, um valor comercial melhor. Então, automaticamente, o que o comerciante quer? Quer um tanto de glúten. Só que eu, Homo sapiens, não fui selecionada ao longo de minha evolução a suportar tamanha quantidade de glúten. Daí eu ter uma intolerância ao glúten. Intolerância ao glúten conhecido como doença celíaca. Então, começa a suspeitar de problemas. Problemas que o alimento transgênico pode trazer à nossa saúde. Observe que agora eu estou falando dos transgênicos no meio ambiente sendo deletérios e na saúde humana também. Para por aí, não. Ele ainda diz o seguinte, ó, pode acontecer de haver, por exemplo, uma sementinha de um alimento transgênico grudar no pelo, grudar na pena de uma ave, por exemplo, e ser dispersa para uma outra região que tinha nada a ver com transgênico. Ou seja, em outras regiões onde nem agricultura tem, já começa a haver contaminação de transgênico, contaminação genética. Surgimento de plantas geneticamente modificadas em outras regiões. Agora, também é claro que a gente pode tentar derrubar isso aqui, né? Fim da fome, toma. Fim da fome não é forçação, não? Será que realmente o problema da fome é porque a natureza não é capaz de produzir comida para todo mundo? Claro que não. Isso, na verdade, é uma má distribuição por responsabilidade do humano. Não é porque a natureza não é capaz de produzir comida para todo mundo. É porque nós, humanos, distribuímos de forma inadequada, desigual. Então, não é transgênico que vai resolver esse problema. Eu poderia ainda argumentar o seguinte, o monopólio, isso dentro da economia, eu vou até colocar, porque eu acho, você está aumentando as chances de monopólio da comida. Afinal, biotecnologia é uma engenharia cara, não acessível a pequenos agricultores. Você está fazendo uma competição injusta. De repente, toda a comida do mundo sendo produzida por um ou outro, que são esses gigantescos. Está entendendo? É perigoso. Agora, turma, quando eu falo cuidado com alimento transgênico, é para ter cuidado de verdade. Mas não seja generalista e leve todo este seu medo para organismos transgênicos como um todo. Observe que eu comecei a te mostrar benefícios de bactérias transgênicas. Benefícios irrefutáveis. É o alimento, do bloco alimento transgênico que merece um cuidado especial. Uma luta muito grande foi obrigar que os alimentos transgênicos tivessem rótulos. Estão ali descritos, são transgênicos. Qual é o símbolo do transgênico? É um triângulo amarelo com T. Agora, inacreditavelmente, se você perguntar para o povo aí afora o que significa esse símbolo de transgênico para a população em geral, a galera fala gordura trans.
Tem nada a ver. Mula. Não tem nada a ver. Eu estou falando de alimento transgênico. Tem nada a ver com gordura trans. Não que a gordura trans seja boa. Péssimo. Mas é outra aula. Gordura trans não é agora. Então tem que ficar muito esperto. Bom, a gente está brigando para que os rótulos sejam esclarecedores. Tá vendo? Isso é transgênico. Come se você quiser. Pois nem isso está acontecendo. Nem avisar que usa transgênico está avisando. Portanto, eu quero te chocar agora, te mostrando alguns exemplos de alimentos transgênicos. Você vai ficar chocado. Dá uma olhada na quantidade de alimento que você ingere, que tem transgênico e que você não sabe. Então, eu estou falando, por exemplo, de um todinho, de um ovo maltine, dos seus chips todos, chocolate em geral. Olha o M&M aí. Olha o sazon que você coloca numa saladinha. Turma, olha, agora eu vou dar um destaque. O pão de queijo, meu Deus, que eu achava que vinha diretamente da casa da vovó, fofinho, café, tudo é manipulado geneticamente. Você tem. Repare, por favor, nessa ração, o símbolo do T de transgênico, está olhando? Olha o T de transgênico, que é o triângulo amarelinho aí com T preto. Transgênico, não tem nada a ver com gordura trans. Quando você pensar que o Trident tem coisas transgênicas ali, é uma loucura. Agora, você está vendo o salmão? Pois o salmão está sendo um dos primeiros alimentos transgênicos inseridos no mercado, o salmão. Bom, tudo isso aí está em uma lista gigante, divulgada pelo próprio Greenpeace, né, falando as marcas que não são transgênicas e as marcas que são transgênicas. Então você pode buscar isso no site do Greenpeace se você quiser. Sabe o que eu vou fazer agora? Eu quero te mostrar um negócio que você vai adorar. Você vai fazer uma contraposição. A Monsanto colocou no horário nobre da Globo Power, poderosa, uma propaganda sobre alimentos transgênicos. Eu estou para te dizer que dá vontade de chorar no final da propaganda. Então eu quero te mostrar a propaganda que é a Monsanto. Você vai ver todos esses argumentos na propaganda e em seguida você vai ver uma propaganda no site do Greenpeace. Turma, é até humilhante. Porque não tem toda aquela música, não tem aquela emoção, e fora que não está na Globo no horário nobre. Está no site do Greenpeace. É muita discrepância. Mas eu quero que você dê uma olhada e faça a sua análise crítica. Combinado? O pequeno agricultor brasileiro produz arroz, soja, batata, milho e feijão, sem destruir a Amazônia e sem pagar royalties. A produção é suficiente para alimentar todo o país e até para exportar. O presidente do Brasil sancionou o projeto de lei de biossegurança que libera a soja transgênica e ainda facilita o plantio e a comercialização de outros transgênicos. A lei despreza a necessidade de estudos sobre o impacto desses alimentos no meio ambiente e na saúde humana. Transgênicos são micro-organismos geneticamente modificados. Plantas ou animais que recebem genes de outras espécies, criaturas de laboratório com características próprias e muitas vezes desconhecidas. Trocando em miúdos, transgênico é o peixe que tem genes de porco para crescer mais rápido. É a semente de soja que tem genes de vírus e bactérias para resistir a agrotóxicos e muito mais. Transgênicos causam a contaminação genética, detonam com a biodiversidade, aumentam o uso de agrotóxicos ao longo do tempo, incentivam o aparecimento de superpragas. Mas ainda falta muita pesquisa sobre o assunto. Para proteger os interesses comerciais e as grandes empresas, o governo de Lula e a Nova Zelândia levaram ao fracasso um acordo mundial. Eram pedidas regras mais claras de rotulagem para transgênicos, regras que podem evitar a contaminação e proteger a biodiversidade de todo o planeta. O governo ignorou o pedido de mais de 100 países. Com o discurso de acabar com a fome, grandes multinacionais estão patenteando seres vivos para monopolizar a produção de sementes. O império dos transgênicos pode destruir as pequenas plantações, responsáveis por até 70% da produção de alimentos no Brasil. E você não sabe o que está comendo. Greenpeace. Abra os olhos e feche a boca para os transgênicos. I see trees of green. Imagine um mundo que preserve a natureza, o ar,
os rios, onde a gente possa produzir mais, com menos agrotóxicos, sem desmatar as florestas. Imagine um mundo com mais alimentos, e os alimentos mais nutritivos, e as pessoas com mais saúde. Já pensou? Ah, mas você nunca imaginou que os transgênicos podem ajudar a gente nisso. Você já pensou num mundo melhor? Você pensa como a gente. Uma iniciativa Monsanto com apoio da Associação Brasileira de Nutrologia. Bom, essa é uma questão que agora você tem a base para responder com calma. Foi retirado um DNA de uma bactéria resistente ao mercúrio inserido em algumas plantas. O que você tem? Essa planta depois a gente analisa se isso foi positivo ou negativo. É uma planta que consegue sobreviver em um solo com mercúrio. Conseguindo ela sobreviver em um solo com mercúrio, olha que maravilha. A planta que sobrevive ao mercúrio, ela cresce numa região contaminada. Região de contaminação de mercúrio pode ser com mineração, pode ser com garimpo, pode ser pilha, bateria, tudo contaminou o solo com mercúrio. A brincadeira é o seguinte, nessa hora, você tem uma planta que vai retirando, conforme ela vai crescendo, ela vai sugando, né, sais minerais do solo e suga o mercúrio. Então, ela está limpando o solo para você. Agora, toma cuidado. Isso é maravilhoso? É. Você está usando uma planta para remediar um problema de contaminação do solo com metal pesado. Isso não te dá permissão para você continuar jogando pilha e bateria de forma errada, como alega, por exemplo, a letra E. Ou, por exemplo, você sair minerando, garimpando e contaminando, e sem falar que não vai trazer prejuízo a nada. Claro que não. E mais, não pode ser usado uma planta de consumo humano. Você não vai fazer uma planta para alimento. Por quê? Porque na hora que ela tira o mercúrio do solo, ela está tirando o mercúrio do solo, está incorporando em sua biomassa. Ao incorporar na sua biomassa, você pode ir lá e comer isso. Ao comer isso, vai prejudicar, por exemplo, o sistema nervoso. Então, quando você vai usar uma planta dessa, você vai usar uma planta que não é alimento, para fitorremediar, ou seja, para você tratar os problemas causados pela contaminação. E assim fica, letra correta, letra A. Realizar a fitorremediação devido à remoção dessa substância que é o mercúrio. Pronto, sem ser alimento nem nada. Combinado? Questão número 1 foi. Valeu!